Olá, vamos então prosseguir falando um pouco sobre essas noções em torno do direito do consumidor. Você já compreendeu bem que ele é um direito fundamental, cuja incidência se dá nas relações de consumo, e as relações de consumo você já as compreendeu como sendo aquelas em que uma pessoa jurídica ou natural vai ao mercado para a aquisição de produto ou serviço, sendo certa a necessidade da sua proteção, tendo em conta a sua hipossuficiência, a sua fragilidade, tal como apontada pelo artigo 4º, inciso 1 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Esses são os fundamentos básicos da própria existência, do direito do consumidor, que se estabelece, como você está muito bem percebendo, para a proteção de alguém que, no âmbito do mercado, apresenta fragilidades. Como eu vinha dizendo antes, a própria lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor, não deixa de estabelecer que todo consumidor é considerado alguém hipossuficiente. Como eu já explicava antes, hipo é um prefixo que significa menos, menos, ou que tem uma menor suficiência, tal como empregado no caso. Esta é uma reconhecida realidade, tanto assim como você está vendo aqui, bem ao meu lado, está claramente aqui o seu slide, e você está vendo o texto da lei aqui, e está percebendo que o próprio legislador, no artigo 4º, diz, olha, o item 1 da política nacional é o reconhecimento, sem discussão, da hipossuficiência do consumidor. Você talvez tivesse a curiosidade de, então, debater comigo o seguinte, olha, de onde provém esta hipossuficiência, professor? E eu posso, então, retratar a você que a hipossuficiência não tem um único fundamento, não tem uma única origem, mas várias, e muitas vezes atuando ao mesmo tempo, como por exemplo, esta hipossuficiência muitas vezes é uma hipossuficiência econômica. Há uma diferença entre a condição econômica de quem vai ao mercado para adquirir e aquele que ali está para fornecer determinado produto. E essa distinção econômica pode sim interceder na relação como uma grande barreira importante. Daí porque é preciso um reforço nos direitos da parte que é considerada assim. Mas a hipossuficiência pode ser também técnica, porque é aquela hipossuficiência em que se manifesta através do desconhecimento que o consumidor tem muitas vezes sobre as condições técnicas em que foram concebidos o produto ou o serviço que ele está adquirindo, porque a nenhum de nós é dado conhecer tudo, saber de tudo, ter amplo domínio. Sejamos nós doutores ou pessoas simples, comuns, nós não conhecemos bem como é feita uma câmera de fotografia, não temos a necessidade de conhecer profundamente o processo, o que ela é, e essa deficiência técnica muitas vezes nos expõe muito mais facilmente a técnicas de convencimento que muitas vezes são concebidas para nos iludirem mesmo, até com certa má-fé. Também há, além da hipossuficiência econômica, da hipossuficiência técnica, a hipossuficiência jurídica. A hipossuficiência jurídica porque nem todos conhecem os meandros do contrato, juridicamente falando, nem todos dominam as regras do contrato e muitas vezes não. E quando vão ao mercado, estabelecem contratos e se dispõem ou se obrigam a determinadas coisas, até mesmo sem conhecimento técnico jurídico necessário sobre a lisura daquela cláusula, sobre a sua possibilidade. E há ainda a hipossuficiência informacional, que é aquela que decorre muitas vezes do déficit de informação que eu e você temos sobre este ou aquele produto que estamos adquirindo. É a hipossuficiência informacional. De tal sorte, portanto, que esta hipossuficiência, tal como ela está grafada, colocada no inciso 1 do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, traça com clareza a principal característica do principal personagem na relação de consumo, que é o consumidor, vale dizer, a sua hipossuficiência.
Pois muito bem. Dito isto, então, nós agora nos deparamos com um aspecto que é um aspecto, né, importante. E esse aspecto importante precisa, né, ser trazido à tona para que nós compreendamos um tanto melhor, né, os meandros desta relação que sabemos se denomina, né, relação de consumo. Eu vou pedir licença a você, né, para ir à lousa um minutinho e lá então a gente dialoga mais claramente sobre isto, né? Um segundo só, vamos à lousa, vamos dialogar. Quando nós estamos então falando de relação de consumo, é muito relevante que você tenha presente que nós estamos falando de uma relação, né? Nós estamos falando de uma relação que, de um lado, né, deste lado aqui, abriga um sujeito, este sujeito que nós vamos denominar, né, consumidor, que vai ao mercado, né, esse grande espaço aqui, né, o espaço do mercado, que vai ao mercado em busca da aquisição de produtos ou serviços, né, que são coisas localizáveis aqui no mercado, né, produtos ou serviços, ok? E, naturalmente, né, vão em busca no mercado de produtos e serviços junto a um outro sujeito que faz parte desta relação, este sujeito aqui, né, compreendido como fornecedor. Este indivíduo aqui é o chamado fornecedor. Então, para ficar muito claro para você, você que já consegue examinar isto com clareza, com objetividade, nós temos uma relação, né, que a gente chama de relação de consumo, uma relação travada entre o consumidor e o fornecedor, né, onde no mercado, e uma relação que gira em torno de produtos ou serviços. O que, obviamente, agora, né, torna-se importante mencionar é que você, com a sua curiosidade, certamente está pretendendo, nesse instante, saber o seguinte, né, o que é, afinal de contas, o consumidor? O que é, afinal de contas, o fornecedor? O que são os produtos e os serviços? Porque estes aqui são elementos da relação de consumo cujo conhecimento obriga você, obriga a mim, se quisermos compreender alguma coisa sobre a chamada relação de consumo. Então, voltamos à tela principal para prosseguir neste diálogo, trocando com você uma ideia sobre estes conceitos. Você percebe bem que o que nós temos aqui são esses conceitos básicos, o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o conceito de produto, o conceito de serviço. Examinando as provas, né, semelhantes relativamente ao concurso que você vai prestar, você vai perceber o quanto isto é objeto de perguntas, não é, com grande frequência, e obviamente isso nos obriga a trabalhar com você esses conceitos. É hora, portanto, de tratarmos deles, né, dissecando para você, explorando mais profundamente para você o que é o consumidor perante a lei, o que é o fornecedor perante a lei e o que são produtos e o que são serviços, porque são ingredientes, não é, absolutamente imprescindíveis à composição daquilo que nós chamamos aqui de relação de consumo. E aí então você me pergunta, olha professor, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? Onde é que eu encontro esses conceitos? Eu digo, na lei. Olha lá, vai para a sua tela um slide importante sobre a lei 8.078/90 e o que você está vendo aí
né, justamente no artigo 2º, é aquilo que o legislador diz a respeito do conceito de consumidor. Ah, professor, então, quando eu pretender esse conceito está escrito, esclarecido claramente na lei? Eu digo exatamente isto, né? Exatamente isto. E aí o legislador, no artigo 2º, vai nos dizer, olha, consumidor quem é? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como destinatário final. Então veja que o artigo 2º brinda você e a mim com um conceito aparentemente acabado, único, de consumidor, em que o legislador vai nos dizer, olha, consumidor é toda pessoa natural ou jurídica que vai ao mercado e adquire produto ou serviço como seu destinatário final. Desse conceito, né? Desse conceito, nós extraímos então o fato de que o que caracteriza o consumidor é o fato de ser alguém, pessoa natural ou jurídica, que vai ao mercado, né, ao mercado, em busca da aquisição de um produto ou de um serviço como seu destinatário final. Veja, portanto, que nem todos aqueles que vão ao mercado são considerados, não é, consumidores. Porque o que, afinal de contas, define o caráter de quem é consumidor é um fator, segundo a lei. O fator de ter adquirido o produto ou serviço para ser o seu usuário final. É, digamos assim, o triunfo aparente da teoria finalista. E, né, dentro do concerto da chamada teoria minimalista, em que eu olho e vejo o consumidor como aquele, né, especificamente adquirente de um produto ou serviço, mas para ser o seu usuário final. Para distinguir bem, é bom um exemplo. Suponha você que uma empresa, um supermercado, tenha comprado de uma grande indústria produtora milhares de frascos de um desinfetante para usar na limpeza das suas lojas. Esta empresa, uma pequena ou modesta rede de supermercados, adquiriu então, né, mais de 1 milhar, mais de 1.000 frascos de um produto desinfetante, mas para entregar aos seus funcionários a fim de que eles promovam então a limpeza nas lojas desta pequena rede. A pergunta que se coloca aí é, esta empresa adquirente é consumidora? Note bem que o artigo 2º permite que pessoas jurídicas sejam consumidoras. Então o problema não está no fato dela ser pessoa jurídica, o problema está no fato seguinte, ela é usuária final desse produto ou não? Ora, o que você sabe, o que eu sei, o que está evidente no contexto dessa conversa, é que esta empresa está adquirindo esses milhares de frascos de desinfetantes como usuária final, porque não os está adquirindo para colocar, não é, nas suas gôndolas, a fim de que eles possam ser revendidos. Ao contrário, o que faz é adquirir para entregar aos seus funcionários, a fim de que eles desinfetem, limpem, operem a limpeza adequada das salas, dos recintos onde se encontram as lojas desta cadeia. Neste caso,
a condição de consumidor desta empresa é uma condição evidente e é uma condição que se acasala, né, ao artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor. Como você está vendo, trago aí, né, o artigo 2º para sua percepção, né, e você vai verificar que nesse contexto, claro, o importante e definitivo na caracterização da figura do consumidor é justamente o fato de ser o seu destinatário ou usuário final. E este é o consumidor, né, ideal dentro desta teoria finalista, etc. e tal. Ok? Existe uma doutrina maximalista, uma doutrina que expande o conceito de consumidor, que vai entender que esta pessoa jurídica poderia talvez até ser considerada consumidora, mesmo que não tivesse adquirido os produtos como usuário final, mas para exposição e venda, se esta pessoa jurídica, né, comprovasse ou estivesse em situação de se presumir a sua hipossuficiência, a sua fragilidade, dentro daqueles quadros sobre os quais nós já dialogamos. Mas, de qualquer maneira, a orientação inicial, a básica, aquela que eu sugiro a você siga, é esta orientação finalista, quer dizer, é consumidor aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. E é bom lembrar que esta figura aqui do consumidor não é a única. Ah, professor, então o artigo 2º aqui não basta, ele não é o único que define. Eu digo não. Não é o único. Não existe só esse consumidor do caput do artigo 2º. O nosso legislador quer expandir esta proteção. E para expandir, expande também os conceitos de consumidor. E eu trago então a sua tela, né? Preste bem atenção, é no topo desse slide. Preste atenção no parágrafo único desse slide. Parágrafo único do artigo 2º, em que o legislador diz, com todas as letras, que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Quaisquer pessoas que tenham alguma interferência em uma relação de consumo, seja por serem expostas à chamada relação de consumo, seja por terem em algum momento intervindo na relação de consumo apenas usando o produto que foi, por exemplo, adquirido por outro. Enfim, há um número também indeterminado de situações que você pode considerar situações típicas, né, desta hipótese de consumidor equiparado. Coletividade indeterminada de pessoas que pode ser considerada, né, uma coletividade de consumidores. Como, por exemplo, aquela coletividade do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, a coletividade indeterminada de pessoas que muitas vezes fica exposta à publicidade visando a aquisição de um produto, são consumidores todos. Embora apenas tenham visto o comercial e não tenham adquirido coisa nenhuma, para todos os efeitos de qualquer maneira, como intervieram no momento na relação de consumo, e a relação de consumo começa na publicidade, porque a publicidade veicula a primeira proposta de compra, né, de venda de um determinado produto ou serviço, também lá você tem figura de consumidores equiparados, uma coletividade indeterminada de pessoas que ficou exposta a uma prática comercial que poderia tê-los levado ao consumo, como é o caso da prática comercial representada pela publicidade, através da qual se fazem propostas de contratação. Então, o consumidor não é só o indivíduo particularmente visto, aquele que adquire como destinatário final, mas a coletividade indeterminada de pessoas que fica de qualquer maneira exposta à possibilidade de uma relação de consumo. E mais. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor
o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor traz mais uma hipótese de consumidor equiparado. E o artigo 17 diz, meu amigo, minha amiga, uma coisa absolutamente simples, compreensível. Vale dizer, todo aquele que é vítima de um acidente de consumo se equipara a consumidor e passa a gozar das facilidades que o Código traz, que o Código de Defesa do Consumidor traz, para buscar a respectiva reparação de danos. Eu vou repetir porque, né, é bom, é saudável, né, lembrar você que o artigo 17 diz também que todo aquele que é vítima de uma relação de consumo. Então note como essa questão pode ser feita, né? Lembre que o seu examinador pode sugerir a seguinte questão, por exemplo: fulano comprou um automóvel zero, né? Tirou-o da loja, né, no estado de 0 quilômetro e vinha trafegando pela Avenida Paulista, a certa altura da qual o volante do seu veículo, 0 quilômetro, que ele acaba de retirar da loja, salta em suas mãos e o carro se desgoverna. E por conta disto, o carro atropela 6 ou 7 pessoas. Ele comprou um automóvel, por assim dizer, né, com um certo vício, com um defeito, né, de origem, porque a própria direção, o volante não se fixava. Agora, ele é consumidor porque foi o adquirente do veículo. E aqueles que foram as vítimas desse acidente são consumidores? Podem acionar a empresa que lhe vendeu o automóvel para buscar reparação de danos? A resposta é positiva. A resposta é afirmativa, porque o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor diz: as vítimas dos acidentes de consumo são consideradas equiparadamente a consumidoras. E nessa condição passam a ter todos os direitos típicos do consumidor, entre eles o de buscar a reparação civil com base, inclusive, né, numa responsabilidade sem culpa denominada responsabilidade objetiva. Então, amigos, eu lhes dei, né, neste traçado 3 tipos de conceito de consumidor, 3 consumidores reconhecidamente pela lei como tais. Né? Primeiro deles, aquele que adquire como destinatário final. Segundo deles, aquele que, né, intervém de qualquer maneira, coletividade de pessoas que intervém de qualquer maneira. Então, portanto, até aquela que fica exposta apenas a práticas comerciais, como retratado pelo artigo 29. E ainda, né, mencionei aqui também, né, a vítima do acidente de consumo como também, né, consumidora, segundo a letra clara e objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Por isto mesmo, a figura do consumidor hipossuficiente, né, ela se espraia por 3 situações previstas no Código e que você não pode se esquecer. A outra ponta da relação de consumo, classes, ou amigos e amigas, né? A outra ponta é a ponta determinada, claro, né, pelo fornecedor. Quem é o fornecedor? E aí eu volto com o slide para você, né, e sugiro a sua leitura do artigo 3º. Diga aí, né, você, meu amigo, você, minha amiga, quem é o fornecedor? Então você, todos nós sabemos que a figura do fornecedor está nitidamente colocada no artigo 3º. Quem define o fornecedor, que é aquele que vende para o consumidor produtos ou serviços, quem o define é a própria lei, é o artigo 3º que vai nos dizer:
né? E de modo importante nos diz: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vale repetir, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Todos aqueles que estão na cadeia de fornecedores, que de algum modo intervêm para jogar no mercado este ou aquele produto, este ou aquele serviço, são equiparadamente, não é, fornecedores e estão na outra ponta da relação de consumo. Veja que o legislador os equipara a todos, não é? Tornando-os, como veremos depois, inclusive, responsáveis ou corresponsáveis solidários, mas todos aqueles que de alguma maneira intervêm para contribuir para que determinado produto ou serviço venha ao mercado e ali seja oferecido, todo aquele que colabora para isto, ainda que na condição de um mero importador, será considerado fornecedor e, portanto, será responsável por danos decorrentes desse contrato. Por isto, então, de um lado, né, você tenha o consumidor, de outro o fornecedor, e esse fornecedor com um conceito tão amplo como o que nós estamos constatando no âmbito das disposições do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Eu quero, né, ainda lembrar a todos que a relação de consumo se dá em torno de um objeto, tal como eu pus na lousa, né? Pus lá para você ver que esta relação se dá em torno de um interesse que tem as partes em produto ou serviço. Então esse nosso encontro não pode se encerrar se você não entender o que é um produto e o que é um serviço. Para compreender bem, eu ponho na sua tela 2 parágrafos. São parágrafos, meus amigos, do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. São parágrafos que esclarecem, ou pelo menos visam, ao esclarecimento do que o legislador entende por produto e por serviço. E o legislador vai nos dizer: para mim, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Qualquer bem, qualquer bem. Portanto, um bem imóvel, que é aquele que não pode ser movido sem perda da sua substância. Um bem móvel, que é aquele que pode ser movido independentemente da perda de sua substância. Qualquer bem material, aquele que tem uma existência física. Ou qualquer bem que tem uma existência meramente intelectual. Por exemplo, um título de capitalização, um investimento, é um bem imaterial e também é um bem, é um produto que pode ser alienado no mercado financeiro, não é mesmo? Então, produto é tudo quanto seja bem material ou imaterial, móvel ou imóvel, que seja suscetível de uma estimação econômica e que possa estar no mercado como objeto de aquisição. E o serviço? E o serviço? Atenção para o parágrafo 2º. E no parágrafo 2º diz o legislador: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Portanto, a priori, todos os serviços. Você sai pela manhã, você pega o metrô, você compra o bilhete, aí você tem uma relação de consumo.
O fornecedor é uma empresa estatal, é o Estado, mas o que ela lhe fornece é um serviço, e um serviço regulado pelo sistema de defesa do consumidor. Né? Então, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado, seja por pessoa natural, ou jurídica, seja por pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, um ente estatal como a companhia do metrô, tanto faz. Em se tratando de um serviço, de uma atividade que alguém presta em seu favor e que tenha um caráter econômico material, trata-se aí de um fornecedor. De um serviço, IPT, saudações. Atividade fornecida mediante remuneração. Única dúvida, para encerrarmos esse nosso bloco, esse nosso encontro que está tão bom, tão agradável, tão vibrante, eu digo a você, única dúvida, todo serviço tem de ser remunerado para ser um serviço objeto de uma relação de consumo? É aí que se oculta o problema. Não é aí que está a discussão. O serviço gratuito é aquele que não é remunerado, então ele pode ser objeto de uma relação de consumo. Normalmente uma relação de consumo é uma relação onerosa, em que alguém adquire o produto ou serviço pagando algo, desembolsando algo. Então preste atenção. Determinados serviços, ainda que aparentemente gratuitos, são sim objeto de relação de consumo, e isto é algo que eu quero deixar bem nítido para você. Determinados serviços, ainda que sem remuneração aparente, são serviços que podem sim ser objeto de uma relação de consumo. Exemplo. Exemplo. Aquele que é idoso é transportado por companhias de transporte, de ônibus, por exemplo, de graça. Se acontece algo em relação a esta pessoa, ele pode invocar o Código de Defesa do Consumidor para ir buscar em juízo a resolução do seu problema? O serviço era gratuito, ele é aposentado, portanto beneficiário. E eu digo a você, meu amigo, minha amiga, o seguinte: este serviço aparenta gratuidade, mas não é. Ah, não, professor, não. Não é? Como dizem os empresários, não existe almoço grátis, não é mesmo? Não existe almoço grátis. Quando alguém presta algo em favor de alguém, tem um custo e alguém está arcando com esse custo. No caso, por exemplo, aí, do sexagenário, do idoso, que tem o direito de apanhar uma condução no transporte coletivo graciosamente. É graciosamente mesmo? Pense bem, claro que não. Sai do meu bolso, sai do seu bolso, porque a empresa que presta esse serviço está sendo compensada por prestá-lo gratuitamente em favor de determinados sujeitos vulneráveis, como é o caso do idoso. Então aí, este serviço é sim um serviço, embora não pago, aparentemente não pago, um serviço que pode ser objeto de uma relação de consumo. Outras tantas situações, identicamente. Veja você, meu amigo, veja você, minha amiga, por exemplo, hoje é muito comum você ser fidelizado. Você vai comprar algo em uma loja, e eles logo oferecem para você um cartão de identificação de cliente, e aí você é sorteado para uma viagem, ganha gratuitamente às vezes esta viagem. É uma relação de consumo se você por acaso ganhar de presente um cruzeiro entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Santos e Rio de Janeiro, e for andar numa dessas banheiras, banheiras em que morrem pessoas infinitamente por falta de higiene, daqueles que produzem a comida, morrem intoxicados, etc., como geralmente a gente vê. Você ganha esse cruzeiro, vai tranquilamente, não é? Pensa que está numa ótima, come um produto qualquer, e passa muito mal. Passa muito mal, descobre depois.
Existe uma relação de consumo, você pode pleitear responsabilidade civil, etc, etc, etc. Ou todos poderão lhe dizer, olha, foi o cavalo dado, não se olha os dentes, foi gratuito. Você só teve uma intoxicaçãozinha, fique tranquilo. Você podia ter morrido, não morreu, está ótimo assim, está muito bom. Está ótimo assim. É assim mesmo? Não. Isso está atrelado a uma relação de consumo. É um serviço pretensamente gratuito, porque é óbvio que é um serviço cujos custos se encontram também embutidos nos produtos que você adquiriu. Então é evidente, claro, aí também haverá uma nítida situação típica de relação de consumo. Então, encerrando esse nosso encontro, você aqui já viu comigo que uma relação de consumo tem alguns elementos: o consumidor, o fornecedor, o produto, o serviço. Você já viu que o consumidor pode ser visto em 3 versões, não há um único conceito de consumidor. Basicamente é aquele que adquire um produto ou um serviço como destinatário final, mas toda aquela coletividade indeterminada que fica exposta a práticas comerciais e que possa se tornar consumidor é também equiparada a consumidor, desde que intervenha num certo momento da relação, assim como aquele que é vítima de um acidente de consumo. Você viu que fornecedor, por outro lado, é aquele que vai ao mercado e de alguma maneira interfere na colocação do produto ou do serviço no mercado. Se for um produto, ainda que ele seja mero importador, ainda que ele seja o industrial, aquele que industrializou o produto, transformou e tornou o produto que ele é, etc, etc. Todos da cadeia são fornecedores em situação igual. E já viu que produto é todo bem material ou imaterial, suscetível de estimação econômica que possa ser objeto de uma relação de consumo, e viu também que serviço é toda atividade que obviamente acrescente algo a alguém do ponto de vista econômico, material, e que naturalmente seja realizado mediante remuneração, salvo, é sempre bom lembrar, salvo as relações trabalhistas. Ok? Então, muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, que estiveram comigo até agora. Voltaremos a nos encontrar para falarmos ainda de outros temas de direito do consumidor e muito particularmente a proteção contratual no âmbito da relação de consumo. Forte abraço e até mais.